tá a nossa pregadora. Vem cá, amiga, que é a nossa irmã Marane. Vai aqui conosco compartilhar a palavra de Deus hoje. Muito obrigada por você ter vindo. Ela é uma mineirinha lá de Belo Horizonte? Lá de Belo Horizonte. O sotaque dela é a coisa mais apaixonante do mundo. Vocês vão ver. E ela é uma pessoa de Deus. Muito obrigada por você estar aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Deus te use. Oi, boa noite. Como a Carol me disse, eu me chamo Amarane, né? Meu nome é um pouco diferente que minha mãe criou, né? Amarane. Eu sou esposa do pastor Jorge do Prado e eu fico muito grata a Deus de poder compartilhar a palavra dele com vocês hoje. E não repara se eu tremer um pouquinho, porque é a primeira vez que eu prego para 3 pastores ao mesmo tempo, gente. Isso é uma coisa inédita. Imagina o pastor Juarez, o pastor Jorge e o pastor Dalma, né? Então, eu vou balançar um pouquinho, mas vai sair, irmãos. Antes de abrir a Bíblia, eu gostaria de convidar vocês para curvarem a fronte, para nós falarmos com Deus mais uma vez. Querido Deus eterno Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, que o Espírito Santo possa traduzir esse sermão no coração de cada pessoa que está aqui. Abençoe cada irmão e cada irmã. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia em João, capítulo 18. E nós vamos ler do verso 16 ao 18. Mas antes de ler, eu gostaria de fazer vocês viajarem um pouco comigo na imaginação. Imagine que você tem um amigo muito íntimo, muito próximo, que você passou 3 anos trabalhando junto com ele. E esse amigo você confiava muito, você chamava ele para comer junto com você. Só que um dia você foi condenado sem razão por roubo, por formação de quadrilha, e esse amigo seu simplesmente virou as costas e falou para o advogado, falou para o juiz: eu não conheço ele. Mas depois que você foi absorvido, eles viram que você era inocente, você saiu da prisão e fez um café da manhã bem recheado para esse amigo. Você faria isso? Você, depois de um amigo seu te condenar, falar que não conhece você, você prepararia um café da manhã para ele lindo assim? Não, né? Bem difícil, né? Mas Jesus, ele fez isso. E nós vamos estudar hoje a história de Pedro. E como Jesus, ele restaurou o relacionamento dele com Pedro através de um café da manhã. Como ele restaurou também a imagem, a dignidade de Pedro através desse café da manhã. Mas antes de a gente ler o verso, eu gostaria só de colocar esse tema, a importância desse tema com vocês, a mesa do Pai. Eu já prego sobre isso, já tem uns anos, porque eu acredito muito, muito mesmo nesse ministério da mesa posta. Por quê? Não foi criado por mente humana, mas foi criado por Deus. Sabe por que foi criado por Deus? Porque Deus falou para Moisés, quando ele estava construindo o tabernáculo: construa uma mesa, coloque nela 4 pés, que ela vai ser alta, e nela você vai colocar 12 pães, que representa a presença de Deus. Os 12 pães eram trocados toda semana e representa a presença de Jesus. Eu acredito muito na importância da família se sentar à mesa para ter a refeição. Porque é ali que o relacionamento é restaurado, é ali que os relacionamentos são mantidos. E estudos sociológicos, de sociólogos, afirmam que a família que se senta à mesa para comer é uma família mais abençoada, porque os filhos comentam como foi o dia com os pais falam com os filhos. Então, diz que a família que se junta à mesa é uma família que tem probabilidade menor de divórcio, menor dos filhos e da esposa, do esposo terem depressão, ansiedade, tudo isso. Por quê? Porque a família se reúne à mesa. Então, esse é um assunto muito importante, tanto na parte espiritual, como na parte prática nossa, né? E a Bíblia, se vocês analisarem, a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse,
ela traz a mesa. Se vocês forem parar para pensar detalhadamente, e nós vamos ver ainda essa semana, nessa mini semana, o quanto a Bíblia traz essa importância da mesa na família, na sociedade, né? E espiritualmente falando também. E nós vamos ver hoje mais sobre Pedro. Vamos ler lá o verso que eu dei para vocês. João 18, do 16 ao 18. Do versículo 16 ao 18. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e se esquentavam. Pedro estava no meio deles, se aquecendo também. Então, como era Pedro? Quem era Pedro? Eu gosto muito de estudar sobre Pedro, porque eu me vejo muitas vezes nas atitudes dele. Infelizmente, porque eu quero mudar isso, como através do Espírito Santo ele foi mudado, né? Pedro, o perfil psicológico de Pedro, ele era impulsivo, ele era ansioso, sincero, e ele falava sem pensar, e ele era agressivo. Então, muitas vezes na história a gente pode perceber essas características de Pedro. E ele, gente, era um líder nato. Era um líder, assim, até para as coisas negativas ele conseguia influenciar os outros discípulos. Nós lemos aqui quando Pedro nega Jesus. Mas antes, nós podemos ver que Jesus ele profetizou que Pedro ia negar ele. E quando Jesus profetizou, Pedro disse assim: não, Senhor, eu não vou negar o Senhor, eu vou permanecer junto contigo. E os outros discípulos repetiram a frase que Pedro falou. Então, Pedro ele tinha liderança assim, inata nele já, né? E é triste ver, né, que tem líderes que lideram até para as coisas ruins, né? E Pedro ele era um desse tipo, né? Ele era agressivo, como eu disse. Uns minutos antes aqui desse texto que nós lemos, o que Pedro fez? Jesus foi... Judas traiu Jesus, e quando chegou ali os soldados querendo prender Jesus, Pedro cortou a orelha de Malco. E Jesus foi lá e restaurou, né? Jesus curou a orelha dele. E quantas vezes nós também somos assim, queremos a nossa justiça própria, queremos fazer as coisas do nosso jeito. E Pedro era assim, né? Queria fazer as coisas do jeito dele. Então ele cortou a orelha, Jesus foi e restaurou, né? E por causa disso, se vocês forem ler um pouquinho antes desses versos que nós lemos, João, ele teve que interceder para Pedro entrar lá na casa do sumo sacerdote com ele. Porque eu imagino que eles deviam estar com medo de Pedro. Porque se Pedro cortou a orelha de Malco, o que mais ele poderia fazer? Ele poderia até matar alguém, né? Mas João intercedeu e falou, não, deixa ele entrar. Então, Pedro entrou e negou Jesus 3 vezes, como nós podemos ver, né? E quantas vezes, né, nós negamos a Jesus também? Quando Jesus ele lançou o olhar para Pedro, depois dele negar ele 3 vezes, Pedro caiu em si. E ele começou a chorar muito, ele caiu em si, o que eu fiz? Eu traí Jesus, né? Eu neguei Jesus. E ele começou a chorar desesperadamente. A escritora americana Ellen White diz que Pedro ele entrou em um estado assim, de muito desespero. Ele começou a chorar desesperadamente. E eu tenho um vídeo para mostrar para vocês de como eu acredito que uma pessoa agora da nossa época se sentiu como Pedro. Imagina quando a pessoa cai na realidade do que ela fez. Eu fiz uma bobagem agora. Eu acredito que Pedro deve ter pensado isso. E agora? Eu estou sem chão, sem esperança. E essa história que eu vou passar para vocês é de um rapaz que estava na mesma situação de Pedro. Ele ficou assim desesperado, caiu a ficha dele, ele começou a chorar e a gritar, meu Deus, o que eu fiz? E eu gostaria de pedir o pastor Dalmo para passar. É um rapaz que foi condenado por um roubo de um carro. E quando ele estava conversando com a juíza fez uma pergunta para ele. Ela perguntou assim,
olha, você conhece a escola tal? Que vocês vão ler o nome da escola aí na legenda. E ele fala, sim, eu conheço. E ela fala, eu estudei com você. Eu estava lá junto com você, nós jogávamos futebol junto, nós estávamos ali do lado um do outro, lendo o mesmo livro. E agora? Né? E agora eu sou o juiz e você é o condenado, né? Pode passar. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness. He was the best kid in middle school. I used to play football with him, all the kids, and look what has happened. I'm so sorry. Oh my goodness. Mr. Booth, I hope you're able to change your ways. Good luck to you. Oh Espero my que você seja capaz de mudar o goodness. seu comportamento, né? Tem um What's comportamento. sad is how old we've become. Oh my goodness. Good luck to you, sir. I hope you're able to come out of this okay and just lead a lawful life. Man, what am I They'll explain to you. Okay. Okay. Você já se sentiu assim? Como se já não existisse mais sentido, já não existisse mais nenhuma esperança para você? Como se tudo tivesse perdido na sua vida, sem sentido nenhum? Eu acredito que Pedro se sentiu assim, muito triste, muito angustiado. E agora, né? O que eu fiz? Só que, sabe a diferença de Pedro e Judas? Que Pedro e Judas sentiram a mesma coisa. Só que Pedro, ele sentiu uma tristeza que gerou no futuro um arrependimento para ele. E Judas não. A tristeza de Judas não fez ele se arrepender, e ele acabou se suicidando. Os discípulos de Jesus, eles estavam com muito receio de que Pedro fizesse a mesma coisa que Judas, que ele tivesse o mesmo fim de Judas. Vocês já perceberam, quando a pessoa está muito triste, a comunidade, a turma em volta dela, tenta achar alguma atividade para ela fazer? A minha prima mesmo, é um caso da minha família, né? Ela está assim, nesse sentido, igual Pedro. Ela perdeu o bebezinho dela, ela estava grávida de 8 meses, ela perdeu. E a minha família está inventando atividades para fazer com ela. Eles foram pescar, foram no parque, foram em vários locais. Os discípulos de Jesus pensaram a mesma coisa. Vamos levar Pedro para fazer alguma coisa. E eles levaram Pedro para pescar. E eles pescaram a madrugada inteira. Agora eu quero que vocês abram lá no capítulo 21. Eles levaram Pedro para pescar, para ver se ele distraía um pouco. E eles viram Jesus de madrugada, eles não conseguiram pescar nada, né? E Jesus, ele falou, joguem a rede do outro lado, e eles conseguiram pescar muitos peixes. Nós vamos ler agora alguns versos aqui. Eu gostaria de ler com vocês. João 21, a partir do verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Então, aqui nós vimos na prática, no ministério de Jesus, ele ministrando aos discípulos, trazendo a eles cura através de um simples café da manhã. Eu sou mineira, né, como a Carol disse. E nós não temos tanta tradição do churrasco igual vocês, gaúchos, né? Mas eu fico imaginando aqui, como esposa de gaúcho, né, eu fico imaginando que Jesus fez um churrasco para os discípulos. Porque a Bíblia fala que tinha o quê? Tinha brasa. Tinha brasa ali na praia. A mesa de Jesus, ele fez a mesa dele na praia ali, né? E ele colocou ali a brasa, assou o peixe, né? E serviu o pão também para os discípulos. E depois que eles comeram, é que Jesus veio conversar, mas em particular com Pedro, né? Talvez ele deve ter chamado Pedro no cantinho, assim, depois dele comer. Nós podemos ver o carinho que Jesus teve pelos discípulos. O carinho dessa refeição de Jesus para os discípulos, porque ele sabia que eles tinham passado a noite pescando.
E ele sabia que eles precisavam desse refúgio, assim, desse alimento para suprir a necessidade física. Mas é tão gostoso quando alguém faz uma comida para a gente se sente amado, sente assim, aquele aconchego, né? E foi isso que Jesus fez com seus discípulos ali naquele momento, né? Ele serviu a eles. E Jesus chama Pedro para conversar em particular, e ele faz 3 perguntas para Pedro. Nós podemos ver o número 3 em muitas ocasiões relacionado à morte de Jesus, à ressurreição de Jesus, né? Como, por exemplo, Jesus ficou 3 dias morto. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus, ele fez 3 perguntas para Pedro. É como se cada pergunta fosse um perdão para cada negação, né? Só que eu acredito também que essas 3 perguntas era para atinar assim, Pedro, para fazer ele acordar, porque, gente, pessoa ansiosa é assim. Eu sou bem ansiosa, eu sei como que é, por isso que eu me identifico com Pedro. Pessoa ansiosa, ela fala sem pensar. Ela não vê, não passa o raciocínio do cérebro dela. Ela vê, ela já está falando. E Pedro era assim, Jesus sabia que Pedro era assim. E por causa disso, que Jesus pergunta 3 vezes para ver se Pedro acordava. Peraí, o que Jesus está perguntando? Eu já respondi, né? E é o verso 21, do 15 até o 23. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus. Pastoreia as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Os pastores que estão aqui podem falar melhor do que eu sobre o grego, porque eu nunca estudei grego, mas eu estudei a palavra amor no grego. João escreveu o livro dele no grego. E existem 4 palavras gregas para amor. A primeira é ágape, que é o amor incondicional, perfeito, é o amor de Deus. Filéu é o amor à amizade. Estergo é o amor familiar. E o eros é o amor romântico. E quando Jesus foi perguntar para Pedro, ele perguntou: Pedro, tu me ágapes? Que é Pedro, você tem um amor incondicional por mim? E Pedro respondeu: Senhor, eu gosto do Senhor. Ele respondeu: Senhor, te filéu, que é um amor à amizade. E Jesus perguntou novamente, e Pedro respondeu a mesma coisa: Senhor, te filéu. E de novo, Pedro respondeu a mesma coisa. O que Jesus queria era um amor incondicional, né? Um amor assim, não só uma amizade, né? E se Jesus te perguntar hoje, se Jesus perguntar: Moisés, tu me ágapes? Tu me amas? Carol, tu me amas? Eu não sei o nome dos outros irmãos, pastor Dalmo, né? Dalmo, tu me amas? O que você vai responder? Como está seu relacionamento com Deus? Está assim como o de Pedro, que precisa ser restaurado, a mesa? Ou está mais forte como o de João, que era o discípulo amado, que abraçava Jesus, que estava ali? Tanto que Jesus chama Pedro: venha comigo, e João vai atrás, e Pedro fica com ciúme, né? O que é esse que está vindo? Aí Jesus assim: o que te importa, Pedro, se ele está vindo? Se eu quiser, ele pode até nem morrer, né? Pode até ficar vivo. E algo que me chama a atenção é que Jesus, como eu disse, Jesus já sabia dessa liderança nata de Pedro. E todas as vezes que Jesus perguntou se Pedro amava ele, Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida, Pedro, das minhas ovelhas. Essa é a missão que Jesus deu para Pedro. E não foi aqui que veio a restauração total de Pedro. Nós podemos ver em Atos
que foi quando ele orou a Deus e Deus derramou o Espírito Santo sobre ele, que depois que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida de Pedro, que ele pregou, e mais de 3.000 pessoas foram alcançadas pela pregação dele. Eu tenho mais uma história para contar para vocês. Eu sou, diferente das outras esposas de pastor, eu sou formada em jornalismo. Eu gosto muito de história. Vocês vão ver nas outras pregações que vou pregar durante a semana que eu gosto muito de histórias. E acredito que as histórias nos ensinam muito, né? Como Jesus, ele contava histórias, né? A pregação dele era só, né, das histórias. E eu acredito que as histórias, elas têm o poder de mexer conosco, né? De nos ensinar realmente. E tem uma história de um homem. Ele estava na Itália, desempregado e precisando de restaurar a vida, né? Precisando de um emprego. E esse homem, ele pegou um navio. E ele só tinha dinheiro para passagem no navio e sobrou umas moedinhas, ele comprou um pão. Ele comprou aquelas baguetes grandes, assim, porque ele pensou, bom, vou passar uma semana no navio, então essa baguete aqui vai dar para a semana inteira. E ele só ficou no pão e na água. E no último dia, ele viu um amigo que ele fez amizade no navio, entrando, né? E ele perguntou assim, nossa, eu vou perguntar para ele, será que ele tem condições né, ele está procurando emprego também, será que ele tem condições de ir nesse restaurante aqui do navio? E ele falou, ei, por que você está entrando? Né? Ele falou, olha, essa passagem que nós compramos, ela nos dá o direito de almoçar no restaurante, de jantar no restaurante. E você não comeu aqui? Ele disse, não, eu comi somente o pão que eu trouxe, eu não sabia que a passagem tinha direito a entrar nesse restaurante tão chique, aquele restaurante que tem até o tapete vermelho, né, que os marinheiros iam lá almoçar, aquela pompa toda, e ele perdeu uma semana de almoço e jantar naquele restaurante fino, comendo apenas pão e água, só no pão e na água, porque ele não sabia. E eu quero perguntar para vocês hoje, né? Será que você está como esse homem, vivendo só de pão e água, enquanto Jesus, ele tem um banquete para você? Em Apocalipse 3, verso 20, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. E se você deixar eu entrar, nós vamos ceiar juntos. Olha como a mesa está presente na Bíblia. Nós vamos ceiar juntos. E o convite de Jesus para você hoje é, abra a porta do seu coração. Eu quero ceiar com você. Esse é meu apelo para vocês. Abra a porta do seu coração para Jesus. Eu tenho um outro apelo também, para aqueles que são mais ousados e querem ir além. Meu apelo é o seguinte, não deixe que a mesa da sua casa fique vazia. Chame aquela pessoa que você sabe que precisa de uma restauração, como Pedro precisava. Deixe que Jesus te use para restaurar a vida daquela pessoa. Chame ela para uma refeição na sua casa. Não precisa ser tão elegante como nós temos essa mesa aqui, maravilhosa. Não precisa ser tão chique. Pode ser simples, mas abra a porta da sua casa e chame uma pessoa. Pode ser para uma lasanha no almoço, pode ser para um churrasco. Chame ela, ore com ela também. E permita que Jesus, ele possa te usar para ser cura também para essa pessoa, né? Então, esse é meu apelo. O irmão vai cantar uma música e eu gostaria que vocês ficassem em pé, né, se vocês aceitarem esse apelo. Quando ao passado eu voltava, relembrando os bons momentos do lar, com meus irmãos eu brincava, nem sentia ao mesmo tempo passar. E no lugar que eu vivia, mil brinquedos, alegria sem fim. E bem ao longe eu ouvia, era
quem tão chamado por mim. Pude ouvir a minha mãe chamando, está pronta a mesa, vem sem demorar. Aqui está o seu lugar, está pronta a mesa, vem sem demorar. Eu quero ouvir a minha mãe chamando, está pronta a mesa, vem sem demorar. Sei de um futuro bem perto e começo então a me preparar. De coração sempre aberto, quero ver o meu Jesus regressar. E lá na pátria celeste, com os meus irmãos, ali vou brincar. Escutarei o meu mestre, com um novo nome a me chamar. Eu ouvirei o meu Jesus chamando, está pronta a mesa, vem sem demorar. Aqui está o seu lugar, estou esperando, falta só você. Eu quero ouvir o meu Jesus chamando, está pronta a mesa, vem sem demorar. Vem sem demorar. Amém. Vamos curvar nossas frontes para falarmos com Deus. Querido Deus eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por essa mensagem de hoje que o Senhor nos deu. Nos ajude, Pai, a vivermos, Senhor, para restaurar também Pedros que existem por aí, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos luz para outras pessoas. E se nós precisamos ainda de uma transformação, que o Senhor possa nos transformar. Se nós precisamos de uma transformação, Senhor, que o Senhor possa bater a porta do nosso coração, que nós possamos abrir, Senhor. Abençoe cada um que está aqui. Abençoe também o restante da semana, que seja uma bênção. Que o Senhor possa trazer as pessoas, Senhor, para ouvir da Tua palavra. Muito obrigada por tudo. É isso que nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amém.